Olá, sabe, a tecnologia nos prometeu uma liberdade incrível, né? A chance de trabalhar de qualquer lugar a qualquer hora. Mas, será que essa liberdade é real mesmo? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das questões mais importantes do nosso tempo, colocando duas mentes brilhantes num debate que nunca aconteceu: Karl Marx contra Adam Smith. A pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa: o capitalismo digital realmente nos libertou ou só criou um tipo diferente de prisão? Vamos pensar um pouco na nossa rotina. O trabalho hoje está no nosso bolso, no computador, está na nossa cabeça 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quem é que está no controle de verdade? Será que a liberdade de escolher o próprio horário acabou virando uma obrigação de nunca mais se desconectar? É exatamente essa tensão que a gente vai explorar, esse sentimento de estar sempre online e, quem sabe, sempre trabalhando, mesmo sem notar. Para a gente entender essa história toda, nossa jornada vai ser dividida em 5 partes. Primeiro, vamos ver a grande promessa da liberdade. Depois, a gente vai investigar a exploração invisível que pode estar escondida por aí. Vamos questionar se o que a gente tem é autonomia de verdade ou só uma ilusão. Em seguida, vamos conhecer o chefe que nunca dorme, o algoritmo. E para fechar, a gente chega na pergunta final. Afinal, isso é liberdade ou uma nova prisão? Então, de um lado do nosso ringue imaginário, a gente tem Karl Marx, o grande crítico que nos ensinou a olhar por baixo do capô, a procurar as engrenagens ocultas do poder. E do outro, Adam Smith, o otimista que acreditava que o livre mercado era o caminho para a liberdade e para a riqueza. Vamos imaginar os dois, não numa fábrica antiga, mas hoje, sentados num café com seus laptops, analisando o nosso mundo digital. Vamos começar pelo lado mais otimista da história. A grande promessa do capitalismo digital sempre foi essa: a quebra das correntes. Chega de ficar preso num lugar, num horário fixo, essa é a promessa da liberdade. Adam Smith com certeza veria isso como uma evolução fantástica do mercado. A tecnologia, para ele, simplesmente derrubou as barreiras físicas, permitindo uma flexibilidade que nunca existiu antes. Trabalhar de casa, da praia, escolher os próprios projetos. Na visão de Smith, essa é a famosa mão invisível agindo, permitindo que cada um busque o seu melhor interesse da forma mais eficiente. É a pura liberdade econômica em ação. Ah, mas aí o Marx já ia interromper o café para perguntar: peraí, escolher o quê? Ou é só aceitar o que tem para poder pagar as contas? A crítica dele aqui seria profunda. Ele diria que o que está sendo vendido não são mais só as 8 horas de trabalho. Agora, a gente vende a nossa essência, a nossa atenção, a nossa criatividade, a nossa identidade pessoal que virou uma mercadoria. Para ele, isso é a tal da alienação elevada a um outro nível. E é aqui que a gente entra na segunda parte. Se as correntes da fábrica não existem mais, então onde é que está a exploração? Bom, para Marx, ela não sumiu. Ela só ficou invisível, mais sutil e, talvez por isso mesmo, mais eficiente do que nunca. Marx apontaria direto para as plataformas digitais. Pensa só, a Uber não tem um carro sequer. O Airbnb não é dono de nenhum hotel. O iFood não tem cozinha. São empresas que valem bilhões e que criaram um modelo simplesmente genial. Elas não têm os custos da propriedade nem as responsabilidades de um emprego formal, mas concentram todo o poder e o lucro. Elas são as intermediárias entre milhões de trabalhadores e clientes. E é aqui que as visões batem de frente. Adam Smith bateria palmas, vendo isso como o auge da eficiência, uma inovação que corta custos e beneficia todo mundo. Já o Marx enxergaria o oposto, um sistema que extrai valor de forma brilhante, criando uma competição mundial selvagem. Um designer no Brasil compete com outro na Índia, um motorista em São Paulo compete com milhares na mesma rua, jogando o valor do trabalho lá para baixo. E essa discussão toda nos leva a uma palavra que está na boca de todo mundo hoje: autonomia. Será que a gente virou mesmo empreendedor de si, dono do próprio nariz? Ou será que essa é só uma história bonita que contam para quem está no topo do sistema? O Smith ficaria empolgadíssimo com essa ideia. Para ele, a resposta seria um sim gigante. Olha como ficou mais fácil entrar no mercado. Qualquer pessoa com uma ideia, um celular e internet pode, em tese, criar uma marca, vender um produto, ganhar dinheiro com uma paixão. É a realização do sonho do indivíduo empreendedor. Só que o Marx diria que essa promessa é a grande armadilha, sabe? É a cenoura na frente do burro. Funciona quase como uma loteria. A gente vê aquele influenciador de sucesso, aquele youtuber milionário, e acredita que todo mundo pode chegar lá. Mas a realidade é que para cada um que dá certo, existem milhares que continuam invisíveis. A exceção é vendida como se fosse a regra. Isso mantém milhões de pessoas produzindo valor para as plataformas, sonhando em seu próximo sorteado. E essa linha do tempo mostra bem um dos efeitos mais claros dessa suposta autonomia.
Antigamente, o trabalho tinha hora para começar e para acabar. A pessoa batia o ponto, saía da fábrica e pronto. Hoje, o escritório está no nosso bolso. A jornada de trabalho parece que nunca termina. Para Marx, isso não é liberdade, é uma cilada. A tal flexibilidade de horário virou a obrigação de estar disponível o tempo inteiro. Agora, a gente chega no ponto talvez mais importante da nossa discussão. Se para muitos desses trabalhadores não existe mais um gerente de carne e osso, de terno e gravata, então quem ou o que está realmente no comando? A resposta é um chefe que a gente não vê, que é muito mais poderoso e, quem sabe, até mais implacável do que qualquer patrão que já existiu. É ele, o algoritmo. O Marx não olharia para ele como uma ferramenta neutra que só organiza as coisas. Ele veria o algoritmo como a encarnação perfeita do controle capitalista. Um sistema que gerencia, avalia, recompensa e pune, tudo em silêncio, sem mostrar o rosto, sem transparência nenhuma e sem direito a recurso. E o poder dele é quase absoluto. O algoritmo decide qual motorista de aplicativo pega a melhor corrida, qual vídeo vai viralizar, qual produto aparece primeiro na busca. Ele não é só um espelho do mercado, como o Smith talvez imaginasse. Não, ele cria o mercado. Ele molda o que as pessoas querem e define quem ganha e quem perde de um jeito totalmente obscuro e implacável. Então, chegamos ao momento do veredito. Depois de ouvir esses dois lados, o que essa nova economia digital realmente é? É a libertação que a gente sonhava ou uma nova forma de controle? Adam Smith, sempre com aquele otimismo dele, diria que a gente ainda está no comecinho. Toda grande revolução, como foi a industrial, traz um monte de desafios e bagunça. São as dores do crescimento. Ele diria que, com o tempo, o mercado vai se ajustar, a mão invisível vai encontrar um novo equilíbrio e, no fim, todo mundo vai sair ganhando. Já o Marx, ele traria uma conclusão bem mais sombria. Para ele, o que a gente está vendo é a forma mais sofisticada de exploração já inventada, justamente porque ela vem com uma fantasia de liberdade e autonomia. A fachada da fábrica foi trocada por uma tela de celular, mas a relação principal, o trabalho de muitos, gerando riqueza para poucos, não só continua igual, como ficou mais eficiente e poderosa do que nunca. E assim, a pergunta final volta para cada um de nós. Quando a gente olha para as nossas telas, para a nossa vida profissional, será que estamos no comando ou só reagindo a notificações e métricas? O capitalismo digital nos libertou ou ele só construiu uma prisão mais confortável, com paredes invisíveis, mas assustadoramente sólidas? A resposta, talvez, esteja no nosso próximo clique.